Queridos irmãos e irmãs, com a solenidade de Pentecostes, hoje, no dia e amanhã, celebrando o dia de Pentecostes, nós encerramos um ciclo e um tempo da igreja. O ciclo da Páscoa, que começou na quarta-feira de cinzas, e o tempo pascal, que se encerra no dia de amanhã. Podemos dizer que o dia de Pentecostes é o dia que nós planificamos a Páscoa do nosso Senhor. E para isso, para entendermos, queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que para nós, cristãos, para a igreja, existem dois tempos bem distintos. O tempo de Jesus e o tempo da igreja. O tempo de Jesus é quando Jesus esteve conosco. Uma expressão usada por São Lucas, ele passou entre nós fazendo o bem. E por isso, sem nenhum outro motivo, ele foi perseguido, preso, julgado, condenado e morto. Esse é o tempo de Jesus. O tempo da igreja começa no dia de Pentecostes. Na verdade, a festa de Pentecostes, ela no Antigo Testamento, era lembrada como a festa das primícias. O que significa? Quando todos aqueles que tinham as suas propriedades rurais, que cultivavam a terra, que tinham alguma forma de sustento, no dia da festa das primícias, todos eles traziam para o templo um pouco daquilo que a sua terra produzia. Por isso que era considerada a festa das primícias. Era dia de festa. Eles iam cantando, dançando, até chegar diante do templo e oferecer a produção do suor dos seus rostos. Depois, queridos irmãos e irmãs, essa festa das primícias, ela foi substituída pela festa que lembrava a libertação do povo, a chegada do povo à terra. E por último, para nós cristãos, significa o dia que o Senhor foi para junto de Deus, que nós celebramos na semana passada, e manda o Espírito Santo. Então nós celebramos hoje a manifestação plena do Deus Espírito Santo, lembrando que nós acreditamos e adoramos apenas um Deus. Aqui é bom a gente nos ater. Nós não temos fé em três deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos um povo que acredita em Deus uno, mas revelado em três pessoas distintas. E daqui a pouco nós vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade. Se eu não estou enganado, não é na semana que vem. Um Deus manifestado na pessoa do Pai, o Criador, do Filho, o Redentor, e do Espírito Santificador. Então, a plenitude da nossa fé se realiza no Pentecostes. Se vocês olharem as leituras de amanhã, e aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de dar uma rápida catequese. Quando na igreja se tem a vigília, a missa de hoje é outra, a missa de amanhã é outra. Aí você vai me perguntar assim: mas Padre Rafael, se eu estou vindo na missa hoje, eu tenho que vir na missa amanhã? Eu vou te responder assim: a missa que você está participando hoje não é a missa de amanhã. A resposta está lá. Não entendi nada. A missa de hoje é a missa
mesa da vigília. E amanhã é a mesa do dia de Pentecostes. Se vocês pegarem o folheto de amanhã, as leituras serão totalmente diferentes. A liturgia será totalmente diferente. Amanhã, não hoje, amanhã a igreja vai apagar o símbolo pascal e vai retirar ele de dentro da igreja. Ele só voltará para a igreja o dia que se tiver batizado. E em algumas situações, em alguns lugares, aonde se celebra a missa de corpo presente. Para dizer que a luz do novo cristão é Cristo. Para dizer que a luz que ilumina o caminho do irmão que fez a sua Páscoa para Deus é Cristo. Então, queridos irmãos, o dia de Pentecostes é o dia que nós lembramos da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Até então, Lucas apresenta o dia de Pentecostes 50 dias depois da ressurreição. Amanhã vai dar certinho 50 dias. E eu já disse para vocês, é o tempo necessário para se formar um cristão. Uma pergunta que faço a vocês. Nesses 50 dias, eu dediquei o meu tempo, eu aprofundei um pouco mais a minha fé, eu procurei conhecer um pouco mais aquilo que eu acredito para dar testemunho. Pai, eu acabei não fazendo isso, mas você vai ter um ano para fazer isso. Mas o tempo dos 50 dias significa justamente isso. Tempo para a gente aprofundar a nossa fé. E o texto bíblico ele vai fazer menção, queridos irmãos e irmãs, dessa vigília, da Torre de Babel. Da Torre de Babel. Quando os homens queriam chegar ao céu, na sua presunção, na sua autossuficiência, eles disseram: vamos construir uma torre que chegue até o céu, aí nós seremos respeitados. Então é muito diferente do nosso mundo, né? Cada país, cada poder quer construir uma torre mais alta que a outra. Para mexer com o brilho, entre aspas, o orgulho dos americanos, o que os terroristas fizeram? Foram lá e derrubaram as duas torres, os maiores prédios que tinha nos Estados Unidos, para mexer na moral dos americanos. Lá em Dubai, no Oriente Médio, cada vez surge a ideia de construir um prédio mais alto que o outro. Eles ficam disputando. Aqui no Brasil, os maiores prédios ficam à beira-mar, lá em Balneário de Camboriú. Inclusive, diga-se de passagem, a cobertura triplex do maior prédio de Camboriú, o maior prédio, o prédio mais alto do Brasil, é do senhor Neymar, jogador da seleção brasileira. Então, as pessoas ostentam aquilo que pode. Mesma coisa não foi diferente na Torre de Babel. Nós queremos chegar no céu. Nós queremos chegar aonde ninguém chega. E lá nós queremos ser respeitados. Isso daí, queridos irmãos e irmãs, é a autossuficiência da pessoa que não tem espaço para Deus no seu coração. Não importa se eu tenho um casebre, uma casa digna, e hoje o povo brasileiro luta para isso, né? Para ter o seu cantinho, a sua terrinha, o seu lugar aonde voltar, para descansar, para estar com a família. Mas existem muitos autossuficientes hoje, que querem mais e mais. Quando puder, você.
O pior é que quando consegue às custas dos mais pobres. Aí tira dinheiro do INSS, aí tira dinheiro das grandes empresas estatais. Isso é que é errado. Quando, para que eu sobressaia, para que eu cresça, eu humilho o outro, oprimo o outro, piso no outro. Aí eu não quero saber se o outro tem saúde, possibilidade de cuidar da saúde. Eu quero saber se tem possibilidade das crianças terem uma alimentação básica na escola. Quero saber se os nossos idosos, depois de trabalharem a vida inteira, se eles vão ter a dignidade de poder descansar, de poder estar com a família, de poder ter o seu ganho mensal. É isso que, quando a leitura vai dizer que Deus trouxe confusão e eles não se impediram mais, é a mesma coisa, queridos irmãos. É a mesma coisa. Hoje, não queiramos entender como funciona a política econômica, que está, com todo respeito, eu não sou expert em economia, mas eu sei o que é uma Selic a 14,25 ou 75. Quem lembra? A Selic está lá em cima. E o presidente do Banco Central não sabe mais o que fazer. Para dizer o seguinte, queridos irmãos e irmãs, nós estamos num mundo que muitas vezes as pessoas não pensam naqueles que mais precisam. E Deus olha para aqueles que mais precisam. Deus quer que aqueles que mais precisam também cresçam. Nós não precisamos ter tudo, mas nós precisamos ter o básico necessário. Nós precisamos ter a dignidade de poder comer, de poder beber, de poder morar bem, de vestir bem, de ter uma reservinha. É isso, eu não estou aqui tratando de política, eu estou tratando aqui de solidariedade, estou tratando aqui daquilo que para Deus é importante. E Pentecostes significa justamente isso. O Espírito Santo derrama os dons da efusão sobre nós, para que nós possamos viver segundo filhos de Deus, segundo a presciência de Deus. Existe uma frase de Santo Agostinho que diz muito bem aquilo que nós devemos viver com a efusão do Espírito Santo, que diz assim: unidade naquilo que é essencial. Deus nos faz unidos. Nós estamos unidos, reunidos aqui. Em nome de quem? De Deus. Unidade naquilo que é essencial. A diversidade naquilo que é acidente. Aquilo que nós não precisamos. Então somos adversos, não precisamos de mais confusão do que temos. E caridade em tudo. O amor em tudo. E o amor se faz pelo bem comum, pela justiça, pelo cuidado com o outro, pela atenção ao outro. É errado no nosso mundo de Deus saber que pessoas estão sempre mais querendo galgar e chegar mais alto possível e estar acima de todos, enquanto muitos ainda passam necessidade. Queridos irmãos e irmãs, no nosso país existem pessoas que passam fome, mesmo com as bolsas. Existem pessoas que passam fome. Então, alguma coisa está errada. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado. Eu digo que se existe um irmão passando necessidade, a estrutura social do país, do estado, do município, deve fazer o possível para que isso não continue acontecendo. Aí sim, entra aquilo que todos nós somos,
Você querendo ou não, todos nós somos um ser político. A partir do momento que eu fico indignado com aquilo que está acontecendo com o meu irmão e me manifesto, eu estou fazendo política. Eu não estou aqui como para fazer um discurso político, mas eu estou trazendo aquilo que nós estamos celebrando. Pentecostes, o que mesmo que você cantou, canta para nós o refrão. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. O poder de Deus, quando Ele envia o Espírito Santo, Ele quer renovar tudo. Isso significa celebrar Pentecostes. Porque no tempo da igreja, queridos irmãos e irmãs, quando a gente recebe os dons do Espírito Santo, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, almas, ciência e fortaleza eu já falei. Temor de Deus eu já falei. Sabedoria. Pronto. Os 7 dons. Esses 7 dons que nos faz verdadeiros filhos do Espírito Santo. Aí na segunda-feira, a igreja vai acontecer a partir de quem? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos dar testemunho. Nós queremos um mundo novo, um mundo mais fraterno, um mundo ainda onde todos tenham direito a tudo. Esse é o mundo proposto por Deus. Tem um poema que diz que este não é o mundo que eu quis, que tome defesa, perdendo a beleza do mundo que eu fiz. Esse não é o homem que eu fiz, um homem justo, um homem que só pensa em si, um homem que não olha para o irmão, um homem que não estende a mão, um homem que não pratica a justiça. Esse não é o homem que eu fiz. O homem que eu fiz é aquele que acolhe o projeto de Deus na sua vida e para o irmão. Não é alguém que só pensa em si, na sua família, no seu quintal. É aquele que pensa o melhor para todos. Amém, gente? Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,